Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à solenidade de posse da diretoria do SINDE, Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa. Estão à mesa, diretora deste encontro, desta solenidade de posse, as seguintes personalidades. Diretor-presidente do SINDE, senhor Carlos Herani de Aguiar. O comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Ex-presidente da Fiesp, senhor Paulo Scaff. Secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, senhor Marcos Rosas de Gol Pontes. Primeiro presidente do SINDE, brigadeiro Wilson José Romão. Todos podem se assentar. Queremos registrar a presença, ao mesmo tempo que agradecemos também das personalidades que estão conosco aí no auditório. Tenente Brigadeiro do Ar, Pedro Luiz Farsic, Comandante-Geral de Apoio, CONGAP. Tenente Brigadeiro do Ar, Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, Diretor Executivo de Projetos da Fiesp. Vice-Almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho, chefe de gabinete do Comandante da Marinha. General de Brigada Edson Masayuki Hiroshi, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste. Vice-Almirante Guilherme da Silva Costa, comandante do 8º Distrito Naval. Senhor Dagmar Osvaldo Cupaiolo, vice-presidente da Fiesp e diretor titular adjunto do Departamento de Defesa e Segurança, DESEG. General de Divisão Adaimir Manuel Domingos, coordenador executivo de conselhos e departamentos da Fiesp. Senhor Thomas Zanotto, conselheiro do Conselho Consultivo do SINDE. Vice-almirante Francisco Roberto Portela Delana. Francisco Roberto Portela Deiane, diretor-presidente interino da Amazônia Azul, Tecnologia de Defesa, a Amazul, e senhor Carlos Alberto Demeterco, gerente executivo de gestão do Departamento de Assessoria de Assuntos Estratégicos da Fiesp. Tem a palavra para a abertura oficial desta solenidade o diretor-presidente do SINDE, senhor Carlos Herani Aguiar. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente o meu eterno presidente da Fiesp, doutor Paulo Scaff, que muito deve o nosso Condefesa e a base industrial de defesa. Quero cumprimentar o nosso querido comandante da Marinha, o almirante Garnier, que tem uma contribuição ímpar com a base industrial de defesa, companheiro e grande amigo da base industrial de defesa, e é uma honra tê-lo aqui como presidente de honra dessa nossa solenidade. Quero também agradecer e cumprimentar o vice-presidente do SINDE, meu companheiro, amigo de luta, o nosso querido brigadeiro Romão, vice-presidente do sindicato. Quero também fazer uma menção especial ao nosso querido Marcos de Gol, diretor do CEPROD, também um quadro extraordinário do Ministério da Defesa, que aqui está representando o Ministério da Defesa. Enfim, e agradecer imensamente a todos os companheiros aqui da Fiesp, onde eu aprendi a admirar, respeitar, ao meu companheiro estimado, Dagmar Cupaiolo, que está aqui comigo, sempre junto, o querido general Dalmir, que hoje faz aniversário, já o cumprimentei e desejei muita saúde, o nosso querido coronel Demeterco, também que tive muita honra de estar sempre ouvindo seus conselhos, e trabalhou com uma figura extraordinária aqui, o general
Esper, querido amigo que nos deixou, que tem o nome exatamente do nosso Heliponto. Exatamente. De maneira que é muito honroso para mim estar hoje aqui com meus colegas, renovando aqui, mais uma vez, o nosso sindicato, nosso sindicato de base industrial de defesa, o nosso SIND. De maneira que eu agradeço imensamente, declaro aberto a Assembleia e gostaria de que passar a palavra para que ele conduza a nossa solenidade, por favor. Muito obrigado, senhor Carlos Zerani. E já que nós temos um presidente de honra, nós vamos passar a palavra a ele nesse instante. Excelentíssimo almirante de esquadra, Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do Brasil. Muito obrigado, doutor Elane, em primeiro lugar, pela gentil introdução do meu nome, e gentil e amiga, e mais do que tudo por essa oportunidade. Eu acho sempre uma grande oportunidade poder falar a quem produz valor, a quem gera riqueza, a quem efetivamente leva adiante o nosso país, que é a indústria, e a indústria de defesa está no pico, no topo dessa indústria. Então, é uma oportunidade ímpar para mim, eu fiquei muito lisonjeado com o convite do sindicato. Espero que essa sessão traga boa sorte, bons ventos e mares tranquilos para a diretoria que hoje está sendo empossada, não é? Aproveito também a oportunidade para render, sem tentar falar repetir toda a nominata para não cansar os senhores, mas gostaria de render aqui o meu preito de admiração ao doutor Paulo Scaff, que nosso presidente da Fiesp, aí, que tantas provas de patriotismo, de dedicação ao nosso país tem dado. Então, é sempre um prazer rever o senhor, ter o senhor aqui nessa sessão, para mim também é uma grande alegria. Meu amigo Degô, doutor Brigadeiro Romão, nós podemos começar a encurtar, mas eu gostaria de saudar, com certeza, a todos os representantes que estão aqui das indústrias, porque, afinal de contas, esse é o fórum, a Casa da Indústria de Defesa é o SIND, né? A Casa da Indústria Fiesp, mas a Casa da Indústria de Defesa é o SIND, e eu também queria saudar aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Hoje, ao contrário do que aconteceu, doutor Paulo Scaff, acho que o senhor não estava na mostra da indústria de defesa em Brasília, a última, e eu fui para aquela reunião, para a abertura da mostra, com a ideia, assim, acho que como Degô, de que eu ia fazer um papel bacana, né? Uniforme branco, sentado de jarrão na audiência, e na hora me convidaram para falar. E aí eu comecei, até contei uma piada, eu falei, olha, você não sabe o que vocês estão pedindo, porque eu contei a piada aí dos prisioneiros de guerra, que eu não vou contar de novo, acho que a maioria já ouviu, já como eu acho que estava lá, e alguns outros amigos, então não vou falar. Mas a história, para resumir, é o seguinte, quando você dá a palavra a alguém mais velho, um oficial general, cheio de batalhas de guerra ou de paz travadas, e sem um script, você está com um problema, porque você não sabe a hora que esse camarada vai calar a boca, né? Em última instância, a piada dizia isso. Então, dessa vez, para tentar limitar aqui a chateação da audiência, eu tenho um pronunciamento escrito que não fará jus, não fará todo o entusiasmo que eu tenho pela indústria de defesa do Brasil, mas eu acho que os senhores sabem da nossa seriedade e comprometimento para tentar levar adiante o nosso país nessa área. Então, senhores, se me permitem, eu vou começar a leitura aqui do meu texto para não enfadá-los mais do que as minhas histórias de doidas. Eu queria começar dizendo que a Política Nacional de Defesa, que é um documento condicionante de mais alto nível para o planejamento de ações destinadas à defesa do país, é voltada prioritariamente para ameaças externas, estabelece os objetivos para o preparo e o emprego de todas as expressões do poder nacional em prol da defesa nacional. Dentre os fundamentos desse documento
consta que a defesa do país é indissociável do seu desenvolvimento. Coisa muito acertada, né? Eles são naturalmente interdependentes na medida em que o desenvolvimento se configura como fator preponderante para adotar os meios humanos e de infraestrutura de que a nação necessita para suportar eventual emprego de sua expressão militar. Assim sendo, a indústria de produtos de defesa figura como uma das mais importantes dentro da estrutura produtiva do Brasil. O caráter econômico e estratégico decorrente da produção de equipamentos de defesa é preponderante na influência exercida pelas economias avançadas ou mesmo emergentes no cenário internacional. A base industrial de defesa, que alcançou o seu auge no Brasil nas décadas de 70 e 80, sofreu grande retração nas décadas seguintes, devido à forte redução nos orçamentos militares. Entretanto, a execução dos programas estratégicos criados em consonância com a Estratégia Nacional de Defesa tornou possível uma ligeira e gradativa retomada. Entretanto, mais uma vez, os orçamentos atuais destinados às Forças Armadas, os quais temos plena consciência que são limitados por outras necessidades da nação, não se mostram suficientes para alavancar todo o potencial de nossa base industrial de defesa, que é muito grande, muito amplo e muito respeitado. O legado, as tecnologias desenvolvidas, os sistemas, os equipamentos, só a gente ter um pouquinho de conhecimento que nós sabemos que há inúmeros países do mundo muito satisfeitos com os nossos produtos e alguns deles prontos a empregar recursos vultosos para a sua aquisição. O Ministério da Defesa, então, por meio de sua Secretaria-Geral, cônscio da importância do fortalecimento do segmento de defesa, tem buscado alternativas para apoiar a base industrial de defesa. Entre as ações implementadas, podemos citar a participação no processo de avaliação de empresas, propondo o credenciamento das empresas estratégicas de defesa e a classificação dos produtos de defesa e produtos estratégicos de defesa que constituem etapas necessárias para a utilização do regime especial tributário para a indústria. Regime este que permite a desoneração de tributos, tais como PIS, PASEP, COFINS e IPI. Eu falo um pouco, infelizmente, e peço vênia ao Degô, que tem muito mais conhecimento que eu, porque eu falo um pouco como viúva desse setor, que era um trabalho que eu gostava de fazer. Quando eu era secretário-geral, até o ano passado, eu tinha apenas duas alegrias no meu trabalho de secretário-geral. O secretário-geral, do doutor Herânio, o senhor sabe o que é, né? É aquele camarada que faz o que os outros não querem fazer, porque não é o foco do Ministério. Então, tudo que era abacaxi era comigo. Eu só tinha duas alegrias. Tratar sobre os projetos da CEPROD para a nossa indústria, as exportações, verificar os nossos indicadores, o aumento de empresas cadastradas e brigar com o TCU. Eram as duas únicas alegrias que eu tinha, porque o resto era enfadonho demais. Então, toda vez que um determinado ministro do TCU baiano falava uma bobagem, mandava um documento, eu tinha uma grande alegria em responder a ele. O incentivo às exportações também tem se mostrado como importante ferramenta para o crescimento de nossa BID. A Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa viabilizou estratégias que possibilitaram ao Brasil sair de um patamar de 800 milhões de dólares em exportações relacionadas à defesa e segurança até 2018 para mais de 1,5 bilhão em 2021, resultado recorde até então. Esse ponto, para mim, é um ponto de orgulho, e se algum dia eu escrever um currículo que não seja militar, eu vou dizer que 1% disso eu contribuí. Quando eu tenho a certeza, por ter vivido no Ministério da Defesa há muitos anos, eu servi a primeira vez como mar e guerra em 2009, servi a segunda vez como vice-almirante de 2014 a 2017 e voltei como 4 estrelas recém-promovido. E eu via que havia dentro do Ministério, onde nós militares queríamos uma indústria forte, queríamos produtos bons, havia uma dificuldade enorme dentro do próprio Ministério e mais ainda fora dele, de convencer as pessoas que a indústria de defesa não é feia, não deve nada a ninguém, não tem razão nenhuma de... assim, tem uns bancos de fomento que dizem que tem um problema de imagem quando se financia a indústria de defesa.
para mim, isso é raciocínio tacanho, é falta de entendimento, até porque a própria indústria de defesa, em sua grande maioria, não fabrica armas e munições. E mesmo os fabricantes de armas e munições, muito respeitados, alguns dos nossos, prestam o serviço que deve ser prestado. Afinal de contas, a faca de churrasco também é uma arma nas mãos erradas, no momento errado. Então, nós não temos que ter esse tipo de melindre, e com essa predisposição, eu e o Degô caímos em campo para tentar mudar isso, junto ao BNDES, junto aos COFIGs, cheio de pessoas com ideologias de governos anteriores, totalmente dissonantes da ideologia do presidente Bolsonaro, que é a favor da indústria de defesa. É prova disso que nós tivemos, eu estive presente, tive o prazer de estar presente numa viagem que o presidente foi ao Oriente Médio conosco, logo no primeiro ano, não lembro o mês, 2019, setembro de 19, eu estava presente junto com o De Gaulle. O presidente fez questão de apoiar a indústria, algo que, sinceramente, a gente não via. Então, por essa razão, eu me sinto muito satisfeito e digo mais, pelos números que eu acompanhava juntamente com a CEPROD lá no Ministério da Defesa, a indústria não passou do patamar de 1,5 bilhão, em boa medida por conta do próprio governo. Então, nós lutamos junto ao Ministério da Economia para ampliar o orçamento do Fundo Garantidor de Exportações. Eles queriam terminar com a agência brasileira, a BGF, a Agência Garantidora de Garantias e Financiamento. Queriam terminar com a BGF, foi uma grande luta para que isso fosse revertido, ou pelo menos se buscasse uma outra posição, porque não faz nenhum sentido um país que tem produto, tem mercado, e que basta aplicar se a gente aplica um bilhão a mais no FGE, no Fundo Garantidor de Exportações, a gente viabiliza aí um faturamento enorme que vai voltar em impostos, que vai voltar em salários, que vai voltar em um monte de coisa. Então, a gente tinha essa visão, e eu fico muito feliz que parte dessa visão tenha sido muito bem implementada pela CEPROD e pelo próprio Ministério da Defesa, que apoiou como um todo. Os problemas são muito grandes. O próprio Ministério das Relações Exteriores, antes do governo Bolsonaro, vetava vários tipos de exportações. Mas o país tal pode um dia usar esse equipamento contra o setor ou o país tal. Esse problema não é nosso. O nosso problema é outro. O nosso problema é colocar emprego e renda nas mãos do povo brasileiro, e isso quem faz são os empresários e, particularmente, no nosso caso, os senhores, né? E alguns que não estão aqui nos assistindo. A outra diretriz que eu fiz questão de dar ao De Gaulle, que ele incluiu no seu planejamento estratégico, quando assumiu a secretaria conosco, foi que a gente precisa... existe um conceito que todo mundo fala e coloca em todos os slides, chamado tríplice hélice. Mas a gente precisa... não basta entender o conceito, nós precisamos fazer ele funcionar. Então, na minha cabeça, papel do Ministério da Defesa dizer quais as tecnologias críticas, que aspectos fundamentais as Forças Armadas Brasileiras como um todo precisam desenvolver, os seus centros de tecnologia, o DCTA, o CETEX, o IPQM da Marinha, enfim, vão trabalhar junto com a indústria para entender o que nós precisamos e o que é possível. E a gente foca em cima disso, já que o nosso orçamento não é muito grande. Então, nesse aspecto, a gente é mais difícil, né? A primeira fase foi mais fácil, mas essa é uma diretriz importante que eu tenho certeza que o Ministério da Defesa mantém até hoje, buscando que nós tenhamos uma efetividade maior no trabalho da indústria e no trabalho dos centros tecnológicos das Forças Armadas. Então, nesse sentido, eu cito algumas das entregas do Ministério da Defesa no âmbito da Câmara de Comércio Exterior. Por conta disso, eu estava falando do doutor Hernani, até hoje eu sou o representante da Presidência da República no GSEX, que, sinceramente, nada tem a ver com o trabalho do comandante da Marinha. Então, virtualmente sou eu, porque quem vai é o De Gaulle, ele é o meu substituto. Mas até hoje eu já avisei a presidência que é para me substituir, botar o De Gaulle titular e arranjar outro.
mas eu continuo lá, porque nós começamos a brigar com o BNDES, brigar com o Ministério da Economia, brigar com o FIG, brigar com o Camex, e aí falaram, vocês estão reclamando demais, então vão para lá, senta lá. E aí eu comecei a lidar com ex-tarifário de alho, parafuso, de pneu de bicicleta, coisas que nada tinham a ver com o meu interesse inicial. Mas valeu a pena, porque conseguimos algumas batalhas favoráveis à indústria de defesa. Bom, então essas ações no âmbito, essas entregas, como eu disse, no âmbito da Câmara de Comércio Exterior, exemplificam ações estratégicas que tornaram possíveis os números anteriormente apresentados. O encerramento da incidência do imposto de exportação sobre armas e munições, por exemplo, a aprovação de operações de seguro de crédito à exportação do setor de defesa, totalizando 3 bilhões de dólares em apoio, e a proteção dos interesses de empresas da BID no Comitê de Alterações Tarifárias. São algumas das entregas que são importantes, nós sabemos disso. Atualmente, nosso setor nacional de defesa possui 146 empresas cadastradas, gerando 2,9 milhões de empregos aos brasileiros, sendo 1,6 milhão diretos e 1,3 milhão indiretos. Detentora de uma estrutura diversificada, a BID compreende diferentes segmentos, de armas não letais a sistemas de propulsão nuclear, além de ser reconhecida internacionalmente por institutos de fomento, como o Software Engineering Institute. Recentemente eu li essa matéria e fiz questão de mencionar isso, porque isso é um feito. Eu fui gerente de projetos e alguns projetos de tecnologia da informação. Eu fui gerente por exemplo, um dos orgulhos que eu tenho, o jogo de guerra que a Escola de Guerra Naval usa até hoje. Eu fui o gerente desenvolvedor da primeira versão, quando ainda era capitão de fragata. E sei o que isso significa. O quê? O Software Engineering Institute, em 2021, atribuiu o nível 3 do modelo integrado de maturidade em capacitação à Empresa Nacional de Alta Tecnologia, o Minicis. Quem entende o que eu estou falando, eu tenho certeza que a TEC entende isso, quem entende o que eu estou dizendo sabe da importância disso, sabe, demonstra a capacidade da nossa indústria. No biênio 2019-2020, a participação da BID no PIB do país cresceu 8% em relação a 2018, representando 4,8% do referido indicador. Tais resultados se coadunam, e aqui é importante, os senhores sabem, mas é bom frisar, porque essas coisas ficam gravadas e um dia alguém que não sabe lê. É importante frisar que são exportações de alto valor agregado em geral. Coisa fundamental para o nosso país, né? Não adianta a gente exportar só baixo valor agregado. A indústria de defesa ela exporta, em geral, alto valor agregado, via de regra. E esses resultados se coadunam com os objetivos do governo federal de gerar emprego e renda com salários de qualidade e alto nível. Então, eu faço sempre uma referência ao presidente Bolsonaro, que mudou a visão política econômica do país no que tange à indústria de defesa, e também ao ministro Ernesto Araújo, que andou ajudando a gente a mudar o posicionamento do Itamaraty, porque tudo que a gente vai exportar tem lá um posicionamento do Itamaraty. Se o Itamaraty começa botando areia, fica mais difícil. E o ministro Ernesto Araújo também foi um bom parceiro nisso, e o ministro França acho que segue a mesma linha atualmente. Em nossa Marinha do Brasil, já que eu agora falo, eu falei como viúva da Secretaria-Geral do Ministério, mas agora eu falo como comandante da Marinha do Brasil, a aproximação com a Base Industrial de Defesa vem possibilitando o desenvolvimento de soluções para sanar dificuldades na construção e manutenção de meios militares, especialmente no fornecimento de equipamentos de defesa e sobressalentes, dotados de requisitos especiais e com demanda restrita. Dessa forma, aprovei o plano de ação entre a MB e a BID, que possibilitou o levantamento de 23 ações estratégicas voltadas para incrementar a interação com a indústria nacional. Diversas iniciativas e programas que possuem impacto direto na geração de empregos e no fomento da BID foram definidos no Plano Estratégico da Marinha, o PEM 2040, que visa aumentar a capacidade operacional da Força para o atendimento das suas atribuições. Sobre o Plano Estratégico 2040, eu quero dizer aos senhores que é interessante que alguém nas empresas dos senhores conheça o PEM da Marinha, o Plano Estratégico, que será revisado. Por quê? Foi um trabalho muito bem feito, uma grande entrega que o almirante Wilkes, meu antecessor, fez, e que eu aproveitei essa entrega, usando aí as minhas lembranças de pesquisa dos meus tempos de
analista de pesquisa operacional, e encomendei ao Centro de Análise da Marinha o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão ao orçamento. É um sistema, de maneira simples, o que ele faz é olhar os objetivos estratégicos da Marinha, priorizá-los, né, hierarquizá-los, usando um método de análise multicritério à tomada de decisão. Quem fez isso? O Almirantado, o Alto Comando da Marinha. A gente priorizou esses objetivos. E, após isso, nós aplicamos um modelo de programação matemática tendo como restrição o orçamento e como função objetiva a maximização do valor militar para a Marinha. Então, nós estamos usando um modelo que compara banana com laranja para dizer se eu devo investir mais em navio de patrulha ou no ensino dos marinheiros que vão guarnecer aquele navio de patrulha, a cada ano, porque isso é dinâmico no tempo, de acordo com a evolução do contexto. Então, por conta disso, nós vamos aperfeiçoar os nossos objetivos estratégicos do PEM 2040, e ele é também, para nós, um guia de trabalho junto à indústria de defesa. Nesse contexto, podemos pontuar a participação de empresas nacionais na construção dos 4 submarinos convencionais da classe Riachuelo e no Programa Nuclear da Marinha, que vem contribuindo com o sucesso obtido no processo de transferência de tecnologia e, consequentemente, no desenvolvimento de produtos nacionais, de alto valor agregado. Aqui eu tenho a satisfação de ter o meu colega, meu amigo da minha turma, o Almirante Seixas, o presidente da Nuclep, ali presente, que assumiu a responsabilidade de fazer o chamado Bloco 40. Na Marinha fala Bloco 40, todo mundo sabe o que é e fica aterrorizado. É o bloco onde vai se assentar o reator nuclear do nosso submarino. Então, é um bloco todo especial, porque tem questões de vibração, temperatura, enfim, elasticidade e por aí vai. E a gente tinha muita dificuldade com isso, mas não é por ser da minha turma, mas quando assumiu a presidência, corajosamente mudou o perfil daquela empresa, que era uma empresa com vocação de política e de cabides, e hoje é uma empresa que já apresenta resultados como o Bloco 40 para o Programa Nuclear da Marinha. Também faço questão de mencionar aqui a presença do Almirante Deana, o presidente interino da nossa Amazônia Azul, que contribui fundamentalmente para esse setor estratégico, complexo, reserva de mercado e que só nós temos que fazer. Então, eu ouvi algumas bobagens no início do governo que a Amazul tinha que ser privatizada. Eu falei, pois é, então a reserva de mercado energia nuclear no Brasil, como é que vai ficar isso, né? Felizmente, depois de muita saliva, a gente conseguiu mudar essas prioridades. No âmbito do programa das fragatas Classe Tamandaré, o primeiro dos 4 navios possuirá aproximadamente 32% do conteúdo local, enquanto os demais atingirão um patamar de 40%. Esses são sistemas mais complexos. Por sua vez, na construção do navio de apoio antártico, que o presidente Bolsonaro anunciou, inclusive, quando estava embarcado no Atlântico, observaremos, no mínimo, 45% de conteúdo local, marcas expressivas para a indústria nacional do nosso país. Iniciativas como estas proporcionam a participação e desenvolvimento da BID brasileira, com geração de empregos qualificados, de alto valor agregado, como eu já disse, diretos e indiretos. Visamos ainda que novas oportunidades de nacionalização de equipamentos possam ocorrer durante a consecução de outros projetos da Marinha, sempre buscando o desejado fortalecimento da indústria de defesa nacional. No meu discurso de posse, eu disse que faria isso. Provavelmente eu só serei comandante da Marinha até dezembro desse ano, mas em todo o meu período, todas as iniciativas, todas as propostas que chegaram a mim ou ao diretor de material, que já sabe qual é a política, qual é a voga, para a compra de um navio pronto, de um sistema pronto, elas foram dizimadas, porque o que me interessa é que a gente desenvolva e ganhe capacidade com a indústria. Então, o meu plano é ter as nossas bases, nossos estaleiros da Marinha ou privados, não importa, mas que a gente vá construindo paulatinamente navios de maior complexidade. Já produzimos no Brasil navios de patrulha fluviais, já produzimos navios hospitais, lá no Arsenal de Marinha mesmo, já produzimos fragatas. Então, nós, submarinos, nós podemos, e o meu
meu foco agora, e esse foco está calcado na outra empresa pública, a empresa independente que nós temos, a Ingeprom, juntamente com o Almirante Edésio, nós estamos trabalhando para que façamos um navio patrulha de 500 toneladas, totalmente projetado, componentes nacionais, quase 100%, e daí a gente evolui para algo um pouco maior, um pouco mais audacioso. Não dá para a gente ficar dando pulo de um lado para o outro. Marinha não é lugar de sapo, Marinha é lugar de gente com o pé no chão. Então, para finalizar, eu reafirmo aos senhores que a manutenção de uma base de indústria de defesa sólida e diversificada, que atenda às necessidades das Forças Armadas, deve ser o propósito permanente da sociedade brasileira. Eu citei aqui vários atores governamentais, então não é uma coisa das Forças Armadas, da Fiesp, da Fieb, da Firjan, não é. É uma coisa da sociedade brasileira, porque ela está intimamente ligada ao que é mais caro para toda a população, toda a sociedade, que é a sua soberania, a sua liberdade, como diz o nosso presidente o tempo todo. Então, esse propósito permanente da sociedade brasileira nos leva a que possamos caminhar juntos para a obtenção da autonomia tecnológica nas áreas estratégicas de interesse do Estado, contribuindo dessa forma para a geração de empregos e renda, para o desenvolvimento de nosso país e para a manutenção da soberania do Brasil. Diretrizes permanentes do presidente Bolsonaro e do ministro Braga Neto. Por fim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Sou convertido, fã da nossa indústria, e eu gostaria, então, de encerrar, já que na Marinha a gente tem um costume, né? Eu encerro dando um viva ao empresariado nacional e a minha, a sua, a nossa Marinha do Brasil. Boa tarde, obrigado, senhores. Muito obrigado, Almirante Garnier. Devolvemos, então, a condução dos trabalhos, a presidência dessa sessão, ao diretor-presidente do SINDI, senhor Carlos Herani de Aguiar. Eu queria pedir licença ao nosso presidente de honra. Nós estamos vivendo aqui uma Assembleia Geral extraordinária, portanto, nós temos que cumprir algumas liturgias que nos impõem. Então, eu passo a presidência ao nosso querido vice-presidente, Brigadeiro Romão, para presidir. Ok, obrigado, presidente. Então, dando início aos trabalhos, eu convocaria o nosso vice-presidente administrativo, Cláudio Manesco, para proceder à leitura do edital de convocação e prosseguir com o desenvolver dos trabalhos dessa sessão. Por favor, Manesco. Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa, SINDI. Assembleia Geral Extraordinária, edital de convocação. Convocamos as associadas do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa, SINDI, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, AGE, a ser realizada no dia 27 de janeiro de 2022, às 13 horas em primeira convocação e 1 hora após em segunda convocação, que é o que estamos fazendo nesse momento, em formato híbrido, presencialmente na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cito Avenida Paulista 1313, 15º andar, espaço executivo, Jardim, São Paulo, SP, e via videoconferência pela plataforma Zoom, lei número 14.010, de 10 de junho de 2020, com a seguinte pauta: posse da diretoria, triênio 2022 a 2024. Passo agora a chamar os diretores eleitos para que assinem o termo de posse. Diretor-presidente Carlos Herani Aguiar, da Condor S.A. Indústria Química. Diretor, primeiro vice-presidente, Wilson José Romão, Logitec, Assessoria em Logística Limitada.
Diretor, segundo vice-presidente, Paulo Gustavo Franklin de Abreu, que está nos assistindo virtualmente, porque ele está no Oriente Médio, em missão da empresa Avibras. Diretor, terceiro vice-presidente, Salésio Nus, Taurus Armas S.A. O Salésio também está nos assistindo virtualmente. Ele foi, infelizmente, acometido de Covid e não pôde estar presente entre nós. Diretor primeiro secretário, Giacomo Feres Stanicia, da TEC Negócios em Tecnologia. Diretor segundo secretário, Almirante Carlos Henrique Silva Seixas, da Nuclebras Equipamentos Pesados S.A. Diretor, primeiro diretor financeiro, Frederico Ribeiro Medella, da Ares Aeroespacial e Defesa Limitada. Diretor, segundo diretor financeiro, Marco Aurélio Vargas Darenberg, da EPSI, Empresa Brasileira de Soldas Elétricas. Diretor, sem designação especial, Ronaldo Aldrin Lara, da IAS Indústria de Aviação e Serviços. Diretor, sem designação especial, Jean-Luc Pascal Afonsi, Elibras Helicópteros do Brasil. Diretor suplente sem designação especial, Ieldo Tonassi, da Vertical do Ponto, Indústria de Paraquedas, está nos assistindo virtualmente. Diretor suplente em designação especial, Antônio Rogério Prati Salvador, da CIAT Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, está nos assistindo virtualmente. Diretor suplente sem designação especial, José Carlos Matos, da JCM Comunicação. Agora, os representantes do Conselho Fiscal. Representante efetivo, Luiz Cristiano Valim Monteiro, da Wells Heritage Participações e Comércio. Representante efetivo, Fábio Luiz Munhoz Mazaro, da CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, também acometido de Covid, não pôde comparecer e pediu para informar os senhores. Representante efetivo, Lucas Oliva Vicente, da Atrasorb, Indústria de Produtos Hospitalares Limitada, também em missão pela empresa, não pôde comparecer. Está assistindo virtualmente. Representante suplente, Hélio Macaxeiro Júnior, da Metalúrgica H. Macaxeiro, Indústria e Comércio, também nos assistindo virtualmente.
Representante suplente, José Antônio Silva Pinto, Embrafiltro, Indústria e Comércio de Filtros, também nos assistindo virtualmente. Informamos ainda que os representantes junto às federações são Carlos Hernando de Aguiar, da Condor, representante efetivo, Wilson José Romão, representante efetivo da Logitech, representante suplente Paulo Gustavo Franco de Abreu, da Avibras, e representante suplente Salésio Nus, da Taurus Armas S.A. Assim está feito, então, o nosso termo de posse. Devolvo a palavra ao cerimonialista. Ok, obrigado, Manesco. E, presidente, missão cumprida, devolvo a palavra ao senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Nós estamos aqui hoje, presidente da Fiesp, eleito no último pleito. É uma honra para nós tê-lo aqui nessa grande homenagem que nós vamos prestar ao nas suas palavras, o eterno presidente Paulo Scarf. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero também cumprimentar aqui e agradecer muito Rafael Serboni, vice-presidente da Fiesp. Muito nos honra essa participação, muito comovente, como eu já disse anteriormente, para o nosso Sindicato Nacional da Indústria de Defesa. Muito obrigado, presidente. Nós estamos cumprindo aqui uma liturgia de uma assembleia para validar a nossa posse, mas antes de iniciar a saudação do nosso homenageado, doutor Paulo Scarf, eu gostaria de dar a palavra ao senhor, para que o senhor aqui, nós elegemos também, com muita honra para o nosso sindicato, presidente de honra aqui, o nosso comandante da Marinha do Brasil, o comandante almirante Garnier. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas por termos chegado atrasados, mas é que nós já tínhamos aceito há mais tempo um convite do cônsul-geral dos Estados Unidos para um almoço na residência dele. E eu, quando aceitei, eu achei que ele ainda estava aqui nos Jardins, porque antigamente a casa do cônsul-geral dos Estados Unidos ficava nos Jardins, mais próximo, mas eles se mudaram durante a pandemia para Alto dos Pinheiros. É um lugar mais distante, o trânsito está um pouco mais pesado, então eu peço desculpas. Eu não podia deixar de vir aqui por algumas razões. Em primeiro lugar, é óbvio que a posse da nova diretoria, capitaneada por você, Carlos, do Sindicato da Indústria de Defesa, é um evento que nós não podemos deixar de estar presentes, porque eu acho que é uma cadeia industrial no Brasil super relevante, né? Eu tive a honra de estar por 6 anos no Conselho da Embraer e sei que a área de defesa da Embraer é também o que é e consegue produzir. Fui lá, colega do nosso querido Brigadeiro Azevedo, que era representante da Golden Share, durante um período que eu servi também como conselheiro, aprendi muito com o Brigadeiro Azevedo, mas o que eu queria dizer é que eu sei que a área de defesa da Embraer é o sucesso que é graças à parceria com a Força Aérea Brasileira. Os mais famosos equipamentos da área de defesa da Embraer, que hoje são líderes nos seus respectivos segmentos, o Tucano, depois o Super Tucano, o KC-390, são todos equipamentos que são o sucesso que são, graças à engenharia brasileira, mas também graças à capacidade da Força Aérea Brasileira de especificar os equipamentos para missões das mais variadas. Da mesma forma, sei, e aí uma homenagem ao almirante Esquadra Garnier, o comandante da Marinha, sei e admiro, comandante, o trabalho da Marinha em Aramar. Aliás, meu pai, quando foi vice-presidente da República, sempre falava: meu filho, eu estou indo a Aramar, você devia vir comigo. E eu nunca tive a oportunidade de ir com ele. Mas, recentemente, acabei visitando Aramar no ano passado, ou no ano retrasado, não me lembro,
e fui lá recebido pelo almirante Guilherme, e é um espetáculo. De fato, ele não fazia nem justiça, ainda que ele elogiasse enormemente o que a Marinha faz em Aramar, infelizmente, às vezes com menos recursos do que deveria para concluir aquele trabalho espetacular, para que o Brasil seja um dos poucos países do mundo que domina todos os ciclos da cadeia nuclear e para o uso pacífico da energia nuclear, não é? E esse é o propósito. Nós temos o urânio, temos o yellow cake, temos as centrífugas que são fabricadas lá mesmo, centrífugas de altíssima tecnologia, não é? Vi desde a primeira que alguém trouxe no Brasil, meio que, não é? Uma alemã antiga que está lá. Exato. Então, aquilo é um espetáculo. Então, eu sei que esta parceria entre Forças Armadas e a indústria de defesa e segurança tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de tecnologia brasileira, inclusive para uso civil. E, portanto, esse sindicato, que representa a indústria, é um sindicato importantíssimo e um sindicato que nós temos que sempre apoiar, Carlos. Além do mais, o Carlos é o presidente do Conselho Superior da Indústria de Defesa e, obviamente, tem feito um trabalho brilhante à frente deste conselho e, portanto, eu não podia deixar de estar aqui para fazer também uma homenagem ao Carlos, além da posse da diretoria do sindicato. E, finalmente, e não menos importante, obviamente, eu não podia nunca deixar de estar aqui para cumprimentar o Paulo, o meu irmão mais novo, como ele gosta de dizer. Na realidade, tem que ser. Então, eu fico muito feliz, Paulo, de você estar podendo receber esse prêmio hoje. Eu sei que você, de forma muito humilde, não aceitou receber no dia que você prestou uma homenagem às Forças Armadas, que acontece todos os anos, ao final do ano passado, não é? Mas é uma alegria te receber aqui, a sua casa, não é? Para que o sindicato possa te homenagear de uma maneira super justa. Você que criou o Condefesa e foi a primeira entidade de classe do Brasil que deu importância à indústria de defesa e segurança. De maneira que é uma alegria estar aqui. Parabéns, Carlos, pela homenagem. Parabéns à diretoria pelo novo mandato. E vamos trabalhar juntos ao longo aí dos próximos anos. Muito obrigado, senhor Josué, pela sua presença e também pelas suas palavras. Bem, está se falando bastante aqui já há algum tempo de uma homenagem e de um homenageado. Então, nós vamos conhecer melhor agora o homenageado e também a homenagem que será prestada a ele. Para isso, nós passamos a palavra ao senhor Carlos Herani de Aguiar para falar um pouquinho sobre a medalha de ordem do mérito do Sindi e também do diploma que será entregue na sequência ao nosso homenageado. Bom, muito obrigado, prezados convidados. Estamos hoje reunidos para dar posse ao nosso Conselho Diretor e Fiscal do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, Sindicato Patronal de Base Nacional. O Sindi, honrando sua missão constitucional de representação e mediação, é forte instrumento da base industrial de defesa para a interlocução qualificada com os diversos stakeholders públicos e privados. A construção desse sindicato forte se deu à base de muita entrega, caro comandante Garnier, e muito trabalho, mas também à base de muita retidão, independência e seriedade. Com esses valores, o sindicato está posicionado como ator relevante no cenário de defesa e segurança e na formulação de políticas estratégicas e ações. Em toda a jornada, angariamos parceiros, pessoas, instituições que, munidos dos mesmos
propósito nos permite alcançar nossos objetivos. Um dos primeiros e mais importantes parceiros do sindicato foi a Fiesp, primeira federação, como disse o nosso presidente, aqui presente, a qual o sindicato se filiou, estando agora afiliado também às federações do Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão. O SIND reúne empresas da área de defesa e segurança, abrangendo mais de 50 categorias, caro presidente, de diversas áreas, entre as quais destacamos armas, munições, tecnologias não letais, serviços, nuclear, naval, aeroespacial, blindagem, mísseis e sistema cibernético. O papel do sindicato é de defender os interesses soberanos da sociedade brasileira por meio de fortalecimento da base científica, tecnológica, industrial, de serviço e logística nacional de defesa e segurança. Falamos de um setor, caro presidente, que gera 2,96 milhões de empregos, como já o caríssimo almirante já falou, diretos e indiretos, e movimenta 4% do PIB nacional de maneira direta. Um setor tão importante só sobrevive se tiver fortes aliados. E nós temos, em todas as esferas da administração pública e da sociedade civil. Nesse dia em que temos a honra de dar posse à nova diretoria do sindicato, temos também a honra de homenagear um dos nossos mais antigos e importantes aliados, meu caro presidente Paulo Scarpa. É uma reconhecida liderança da indústria nacional, interlocutor qualificado da sociedade civil, e empresário com todas as esferas do governo e das Forças Armadas. As ações empreendidas durante a sua gestão demonstram sua capacidade de realização e visão estratégica. Foi em virtude da visão de Paulo Scarpa que o tema segurança e defesa realmente entrou na pauta estratégica da Fiesp. Sua trajetória à frente da Fiesp consolidou uma liderança marcada por atuação dinâmica e objetiva, com participação decisiva em termos de interesse público, tais como a luta contra a volta do CPMF, o combate à política de juros abusivos, a defesa pela simplificação das relações de trabalho, a promoção de uma discussão inteligente sobre o modelo de tributação nacional e desburocratização que tanto atrasa aqueles que têm o ímpeto e a coragem de empreender, e o incondicional apoio à base industrial de defesa e às Forças Armadas. Entre tantos outros temas de elevado destaque, sua trajetória é marcada pela defesa intransigente do desenvolvimento não apenas da indústria, mas de toda a sociedade. E gostaria de destacar 2 vetores que mostram bem isso. O primeiro, que trata de empregar o seu prestígio, o seu dinamismo, para que a indústria usasse seu parque fabril de forma a contribuir com o esforço de guerra contra a Covid-19. Fabricamos álcool gel, máscara, luva e até respiradores, mesmo não sendo a atividade principal das indústrias envolvidas. Especificamente, neste aspecto, o Sindicato Nacional da Indústria e Material de Defesa valorosamente se empenhou, junto ao Ministério da Defesa e à Secretaria de Produtos de Defesa, aqui presente, doutor Marco Legô, a alcançar o objetivo da reconversão industrial. O segundo vetor, que demonstra a atenção do presidente Paulo Scarpa a um desenvolvimento mais amplo, é o trabalho excepcional realizado pelo SESI e pelo SENAI. O SESI e o SENAI, além de serem responsáveis pela educação continuada do trabalhador,
promotores da qualificação de nossa mão de obra e foram responsáveis também pela distribuição, meus amigos, acredite, de mais de 7,6 bilhões de refeições. Entendendo a gravidade e a urgência da pandemia, o presidente Paulo Scaff, de maneira muito rápida, conseguiu coordenar cozinheiro, auxiliares, alimentos e logística para atenuar os efeitos da fome. Hoje terei a honra de entregar a primeira medalha do mérito da Base Industrial de Defesa e Segurança. Esta comenda, meu caro presidente Josué, é conferida pelo Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa em homenagem aos militares, civis e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham prestado relevante serviço à nação brasileira, e, em particular, para a Base Industrial de Defesa. O primeiro agraciado desta comenda é o eterno, nas suas palavras, presidente Josué, é o nosso eterno presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que agora recebe esta medalha, cujo desenho faz referência à tríplice hélice da inovação, contemplando os elos entre governo, indústria e universidade. Muito obrigado, presidente Paulo Scaff, e parabéns pela essa comenda. Aquelas duas pastas, uma se refere a um diploma que acompanha a medalha, e a outra pasta é, na verdade, a explicação de um modo um pouquinho mais amplo do que significa essa medalha. O diretor-presidente Carlos Zerani de Aguiar falou rapidamente em sua fala, em sua homenagem, um pouco do que está contido nesse diploma agora entregue ao nosso homenageado, que tem a palavra nesse instante, senhor Paulo Scaff. Muito obrigado, boa tarde a todos. Como todos sabem, no último dia 31 de dezembro, terminei a minha missão aqui, uma missão que foi longa. Entrei na Fiesp para presidir a Fiesp durante 6 anos e o destino me levou a presidi-la durante 17 anos e 4 meses, que encerrou no último dia 31 de dezembro de 2021. Depois do término da minha missão, é o primeiro dia que eu retorno aqui e não poderia ser um dia com mais felicidade. Primeiro, por retornar a essa casa, que tenho muito carinho e respeito. É uma casa que defende, acima de tudo, os interesses do Brasil. É uma casa que, apesar de estar focada na indústria, ela tem uma preocupação com o país, ela tem uma preocupação com as coisas que importam ao Brasil. Até porque não dá para se imaginar a indústria ir bem e o Brasil ir mal. Então, o Brasil indo bem, a indústria do Brasil vai bem também. Então, por essa razão, a prioridade sempre foi o país, o bem do país. Ter a satisfação de chegar aqui e rever, falo bastante, mas pessoalmente, não estive, com o nosso presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. O Josué falou que eu gosto de falar que eu sou o irmão mais novo. É uma questão de verificar a data de nascimento. Ele nasceu primeiro, ele é mais velho que eu. Ele quer que eu fale que eu sou mais velho que ele. É impossível, eu não vou poder falar isso. Mas é como um irmão mesmo. O Josué falou a verdade. A nossa relação é uma relação de irmandade, uma relação de 30 anos de convivência, de relacionamento pessoal,
de amizade, e eu não poderia ter uma satisfação maior do que depois de terminar a minha longa missão aqui, que muito, muito me honrou. Nada pode honrar mais do que uma pessoa do que estar comandando uma instituição seríssima e que defende os interesses do Brasil. E assim foram esses anos, e ver uma sucessão na mão, a presidência na mão do Josué e a vice-presidência na mão do Rafael Serrone, que também somos amigos há muito tempo. Se eu falar que eu sou mais novo que ele, vocês não vão acreditar, porque ele tapeia, ele tem um dermatologista especial, ele faz toda... Então, ele disfarça a idade. Mas é uma satisfação muito grande. Josué, Rafael, mais uma vez, desejo a vocês aí muito, muito sucesso. Aqui as coisas ainda estão iniciando, primeiro mês, o ano se inicia, a missão de vocês, que tem a duração de 4 anos, com direito a uma reeleição de mais 4, enfim, está só iniciando, muita água pela frente, e, sem dúvida, o que eu sinto realmente é isso. Eles estiveram agora, estavam na casa do cônsul dos Estados Unidos, chegam agora aqui para esse importante evento, enfim. Então, o Josué, o Rafael estão preocupados, sem dúvida, para que a Fiesp seja a representação que defenda, assim, esteja presente em todos os momentos e em todos os momentos importantes que a gente tenha no país, em São Paulo, na indústria, enfim. Eu dizia que aqui a gente defende o Brasil. Também não vejo forma de defender o Brasil sem defender as Forças Armadas brasileiras. Um país com 8.500 quilômetros de litoral, com fronteiras secas, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de território. Como é que se pode aceitar um país como esse sem as Forças Armadas em dia, sem a nossa Marinha, o nosso Exército, a nossa Aeronáutica estarem bem equipadas, estarem estimuladas, estarem com suas tropas bem treinadas? E em tempos de guerra são necessários, mas em tempos de paz também, porque nós temos uma permanente guerra na Amazônia, nós temos uma permanente guerra próximo às nossas plataformas de petróleo, nós temos permanente guerra nas nossas fronteiras secas, nós temos uma série de questões que necessitam as Forças Armadas, que de forma invisível estão lá presentes em todos os cantos do Brasil, trabalhando, fazendo coisas boas que pouca gente fica sabendo. Eu tive o privilégio de, a convite da Marinha, a exemplo do Josué, visitar Aramar, a convite da Marinha visitar a Antártica, nossa estação ainda anterior, e o comandante Garnier, uma honra grande estar em sua companhia aqui, o nosso comandante da Marinha do Brasil, e amigo. Depois pegou fogo a estação, mas já foi inaugurada outro, a convite. Preciso voltar lá agora. Vamos ver se combinamos juntos, vamos lá. Você gosta de frio, Josué? Mas tem uma roupa que eu vou te contar. A Aeronáutica também sempre muito gentil. Fomos ao Civão, o tenente brigadeiro Azevedo, na época, que organizou, tivemos a oportunidade de conhecer o Civan. E outras, o Centro de Tecnologia da Aeronáutica também, academia, em Pirassununga, e no Exército, nosso general Hiroshi, aqui, chefe de Estado-Maior aqui do Comando Sudeste. Também tive a oportunidade, no Rio de Janeiro, de conhecer. Enfim, nós estivemos muito próximos, estamos muito próximos das Forças Armadas brasileiras, para o bem do Brasil, porque o Brasil precisa ter as suas Forças Armadas respeitadas, prestigiadas e garantindo tudo aquilo que a gente precisa e é importante para o nosso país. Então, aproveito a oportunidade, com representantes tão ilustres, a começar pelo nosso comandante da Marinha, aqui está o nosso comandante do Comar, o tenente brigadeiro Farsik, nosso como chefe do Estado-Maior aqui, representando o Exército, e os nossos oficiais aqui, o Azevedo, o Adalmiro, o Demeterco. É a mostra do carinho que nós temos aí pelas Forças Armadas e há muito tempo. Não é? Há quantos anos você está aqui, Azevedo? 9 anos. Você um pouco antes, né, Demeterco? 11 anos.
Então, não se trata de alguma coisa recente, não. A homenagem que o nosso presidente Josué fez referência, ela está, eu acho, na 13ª ou 4ª edição, né? 14ª edição. Então, há 14 anos que nós, no mês de novembro, com muita honra, recebemos aqui, de uma forma simbólica, porque é uma homenagem singela, perto do que as Forças Armadas merecem. Mas é uma forma de dizer às Forças Armadas e sempre renovar que os setores produtivos estão e as Forças Armadas estão juntos. Até porque o setor de defesa, que aqui pelo ministro da Marinha e o nosso querido Carlos Erani descreveram a importância dessa indústria e a importância das forças, é um setor diferenciado, diferente de outros setores, porque ele mexe com a economia, mas ele mexe com soberania. Por isso que nós temos que estar muito juntos. Então, eu fico muito feliz de retornar aqui à nossa Fiesp, num dia tão importante, com pessoas tão importantes. Fico muito feliz, Carlos, te agradeço muito o convite e essa homenagem honrosa aqui, que eu vou guardar com muito carinho. Foi a primeira da série e é a primeira homenagem também que recebo como ex-presidente da Fiesp e a primeira vez que retorno aqui à casa. Então, tem muita coisa de história nessa medalha. E desejar a você e a toda a diretoria, conselhos que tomaram posse hoje, muito sucesso, que continuem tendo o sucesso que têm tido e realmente continuem a luta. Eu sei que não é fácil, não. Como dizia o nosso comandante Garnier, muitas vezes o próprio chanceler brasileiro dificultava as exportações da nossa indústria de defesa. Então, realmente, a burocracia tributária, muitas vezes é mais fácil você vender e o produto por ter que voltar, tudo por uma questão absurda tributária. Então, tem uma luta muito grande aí. O papel do sindicato é muito importante. O apoio da Fiesp para esse setor é muito importante. E essa integração com as Forças Armadas é a união que dá força para um dia a gente poder mudar essa realidade. Eu queria também cumprimentar aqui o Degô, nosso secretário. O secretário Degô, só ouço falar bem dele. Desde o primeiro dia, a única coisa que eu sinto assim, meio estranho, Josué, é quando você vai ficar do lado dele, que você tem que olhar para cima assim, para ver o Degô, mas é unanimidade elogiar o seu trabalho. Parabéns mesmo. Eu ouço falar de todo mundo. Eu não ouvi nunca ninguém falando. Não, o trabalho que você faz é um trabalho que tem o respeito e admiração de todo mundo. Meus parabéns a você. E é um trabalho árduo, que não é fácil, devido a tudo isso que a gente falou. Então, em suma, gente, eu não vou me alongar aqui. Eu só quero, de coração, desejar a você, Carlos, agradecer muito, desejar a todos os diretores, vice-presidentes, a todos que compõem o nosso sindicato de defesa, aos diretores da casa, que eu vejo aqui o Jacê também, que preside um importante conselho superior aqui, o Conselho Superior do Agronegócio, o Conselho do Agronegócio, o presidente Josué renovou o convite ao Jacir para continuar presidindo o Conselho do Agronegócio. O Conselho do Agronegócio da Fiesp, pouca gente sabe. A Fiesp é muitas vezes vista como indústria e como se fosse só indústria, mas eu falo aqui, trabalha pelo país mesmo. É o maior fórum de representação do agronegócio brasileiro. Nós temos mais que 100 entidades que representam todas as cadeias do agronegócio brasileiro, não só de São Paulo. Então, é importantíssimo. Então, eu queria realmente dizer que voltar aqui e rever o Dagmar, que está aqui também, nosso diretor com defesa, de sempre, quando nós juntamos o Defesa e Segurança, o Dagmar era da Segurança e juntamos com a Defesa, tudo isso criando sinergia. Então, de coração a todos vocês, eu agradeço demais essa homenagem, Carlos, agradeço a sua compreensão, como o Josué lembrou, naquele dia da homenagem às Forças Armadas, eu não poderia aceitar nenhuma homenagem, que a homenagem era das Forças Armadas. E qualquer outra homenagem não caberia aquele dia. Mas eu fiquei preocupado que você não tivesse me entendido. Talvez não tivesse ficado feliz, como se eu não tivesse aceitado a homenagem, mas não era isso, era naquele dia.
quando você renovou o convite, eu vim com muito prazer hoje aqui e quero te agradecer demais por essa homenagem que eu vou guardar no fundo do coração. Não vou me alongar mais, só aproveitar e desejar a todos um excelente ano 2022, ainda estamos no mês de janeiro, ainda dá tempo, e renovar mais uma vez ao meu amigo, irmão Josué, Rafael Cervoni, muito sucesso na missão de vocês, e eu vou estar sempre a postos, que precisarem, eu estarei a postos. Eu não vou aparecer muito aqui para não atrapalhar, mas precisou, é na hora, eu vou estar à disposição. Eu estou lá na reserva, mas sendo convocado, imediatamente eu ponho minha farda e venho para cá, para estar junto com vocês no que vocês precisarem. E ao nosso comandante da Marinha, eu aproveito para pedir que transmita aí ao nosso ministro da Defesa, também o secretário Begor, nosso ministro Braga Neto, um abraço muito forte, nosso amigo também aqui da casa, e a todos que representam aí as nossas forças dessas instituições que orgulham tanto a todos nós brasileiros, que é a nossa Marinha, o nosso Exército e a nossa Aeronáutica. A vocês todos, muito obrigado e até sempre. Obrigadão. Muito obrigado, Dr. Paulo Scaff. Parabéns pela homenagem. Muito obrigado. Obrigado de coração. Nós vamos passar a palavra nesse instante para o encerramento oficial desta solenidade e pedimos que, na sequência, logo após o pronunciamento de encerramento oficial, os diretores empossados se dirijam ao hall de entrada ali pela nossa esquerda, extrema esquerda, ou à sua direita, para no hall de entrada, então, estar com o fotógrafo do evento para a foto oficial dos membros da diretoria, ora empossados. Foi um deslize do apresentador. Quando ele terminou de falar, já era tarde. Tem a palavra para o encerramento, portanto, o diretor-presidente eleito do SINDI, senhor Carlos Herani de Aguiar. Bom, eu quero pedir vênia ao nosso presidente de honra, o almirante Garnier, agradecer mais uma vez a presença do nosso presidente Josué Gomes. Quero também agradecer a presença do Cervoni e também muito agradecimento ao nosso querido e, como disse o nosso presidente Josué Gomes, o nosso eterno presidente Paulo Scaff, que, repito, estaremos sempre com a lembrança e com aqui a oportunidade de ter um homem público da mais alta qualidade, que eu tenho absoluta certeza que o Brasil precisa muito. Que Deus o ilumine, que Deus guie os seus caminhos, que nós estamos precisando, falamos sempre isso nas nossas reuniões, precisamos de lideranças como o nosso querido Paulo Scaff, que se formou nas coisas da vida, veio de todas as dificuldades e hoje é um ícone da indústria, indústria do Brasil, e eu tenho absoluta certeza que ele ainda dará muita alegria a todos nós, aos paulistas, aos brasileiros de um modo geral. Faço votos para que o querido Paulo Scaff tenha a oportunidade também de servir o Brasil e servir a todos nós. Muito obrigado, presidente Paulo Scaff. Está encerrada a sessão.